Graças, paz, povo abençoado, glória a Deus, iluminados, agraciados, a você que recebeu uma metanoia na mente, uma mudança radical de pensamento, não pensa mais como um judeu, né? Um que pensa como a lei, que praticava a lei de Moisés, né? Que praticava as ordenanças do batismo, do dízimo, do ósculo santo, da ceia, da guarda do sábado, né? Do jejum. Graças a Deus somos libertos, fomos libertos, somos libertos, e os demais serão libertos, os predestinados, os eleitos em Cristo Jesus, os escolhidos antes da fundação do mundo, também serão libertos, receberão uma metanoia e crerão no Evangelho verdadeiro, o Evangelho da graça, que está lá estampado, revelado nas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, para a glória de Cristo Jesus. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. O tema é: Ananias e Safira foram mortos porque não deram o dízimo. Por que isso, irmão Van? Porque os pastores de púlpito ensinam que Deus matou Ananias e Safira por sonegar o dízimo, ou a 10ª parte, ou por não darem todo o dinheiro, né, nas mãos dos pastores. Então eles falam isso e amedrontam, apavoram, né, os irmãozinhos dentro do templo. Agora, interessante, eles não deram, Ananias e Safira não deu a quantia que eles quiseram, né, e Deus ali fulminou, né, mentiram ao Espírito Santo, e eles morreram. Hoje os pastores fazem o que quer com o dinheiro, compram mansão, compram carro blindado, viajam para todo lugar do mundo, conhece o mundo todo, tem as melhores roupas, os melhores calçados, os melhores paletós, os melhores gravatas, enquanto o irmãozinho está passando fome e não é fulminado. Não é verdade? Mas vamos para cá. Então, Ananias e Safira. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa, Safira, vendeu uma propriedade. Beleza? E aqui ele vai ver que Pedro diz: por que Satanás encheu o teu coração? Você vai ler o contexto até o versículo 10. Você vai perceber que eles morreram porque fizeram algo que não deveriam ter feito, não por causa da lei, porque negaram o dízimo. Não tem nada a ver com dízimo. Dízimo não tem nada a ver aqui. Nada a ver com a ordenança do dízimo. Então, por que eles morreram? Esse estudo aqui é uma resposta a um irmão daqui do canal, um irmão que perguntou, me indagou, irmão Van, o senhor tem como falar sobre Atos capítulo 5? Porque eu já ouvi tanto, né, de púlpitos, pastores dizendo que Ananias e Safiras morreram por sonegar o dízimo, por não dar o dízimo, né? E nem ou por não ter dado todo o dinheiro que é para dar. Se vender um carro, tem que dar o dinheiro todo. Se vender a casa, tem que dar o dinheiro todo. Se vender a fazenda, tem que dar o dinheiro todo. Isso foi no tempo da lei, e não dava o dinheiro todo, dava a quantia que eles desejassem. Vamos ver isto aqui. Então, aqui agora eu quero, sim, antes de tudo, você aí, aperta lá. Se já está ouvindo, não apertou, aperta esse dedinho que tem assim, ó, aperta aí e compartilha, mas se inscreva no canal, ajuda este canal aqui a crescer. Seu irmão Van aqui de Cabedelo, do Nordeste, da Paraíba, Nordeste brasileiro, para o Brasil e quem sabe chegar ao mundo. Assim é a mensagem que Deus quiser levar. Amém? Então eu prego o Evangelho da graça de Cristo, eu prego e anuncio aquilo que a Bíblia diz: a escatologia é consumada. Embora não concordo com todos os temas da escatologia consumada em termos de teologia, aí eu vou dividir em alguns pontos. Mas vamos aqui. Ananias e Safira morreram porque não deram o dízimo.
Eu quero chamar a atenção aqui dos pastores evangélicos, Testemunha de Jeová e os pastores da igreja do sétimo dia. Presta atenção você, pastor. Vocês, pastores, prestem atenção aqui, agora, aqui. Vocês que usam esse texto, capítulo 5, de Atos dos Apóstolos, para extorquir, eu falei extorquir, ou seja, tomar dinheiro das pessoas. Vocês usam isso aqui para extorquir ou tomar dinheiro das pessoas. Eu peço a vocês, adventistas e pastores evangélicos, que observem direitinho, observem melhor o texto, antes de inventarem, antes de mentir, antes de dizer aquilo que o texto não diz. Observem o texto e o contexto antes de ensinarem uma heresia, vocês pastores evangélicos. Antes disso, observe o texto direitinho. Primeiro, isso aos pastores. Primeiro, a decisão em querer vender ou não a propriedade ou um bem partia da própria pessoa. Presta atenção aqui, seu pastor, seu doutor da lei. A decisão de querer vender um bem em Atos dos Apóstolos, na primeira igreja primitiva do primeiro século, isso ficou para eles. A decisão de querer vender uma propriedade ou um bem partia da própria pessoa. Se ela quisesse vender ou não, não dependia da lei, Deus não mandou vender, a lei não manda vender, a lei não, Deus não mandou, Jesus não mandou, e os apóstolos não pediram que eles fizessem isso. Partia voluntariamente, espontaneamente, livremente da própria pessoa. Esse é o primeiro ponto. Isso eu estou falando para os pastores evangélicos, da religião evangélica. Segundo, não existia nenhum mandamento na antiga aliança, nem fora criado na nova aliança, isto aqui, de as pessoas que tinham seus bens ou propriedade, vendesse e desse o seu tudo. Não existia mandamento na lei, não era lei, e nem fora criado na nova aliança isto. Os apóstolos não ensinaram isto aqui, beleza? Na nova aliança, um mandamento, dizendo que eles deveriam dar uma 10ª parte em dinheiro, né, daquilo que vendesse. Isto não procede. Isto não é ensinado pelos apóstolos, certo? Não há mandamento. Os apóstolos não criaram esta doutrina, nem foi doutrina, nem ensinamento, nem mandamento nenhum para que aqueles que tivessem propriedades ou bens vendessem e distribuíssem aos pobres. Isto não está na lei de Moisés. Então, Ananias, Safira e ninguém da primeira igreja primitiva ou do primeiro século, nenhum deles tinha a obrigação de dar nenhum centavo daquilo que vendesse. Pastores evangélicos, nem Safira, aqui ó, nem este homem aqui ó, Ananias, nem Safira, e nem nenhum homem, nenhuma mulher da primeira igreja primitiva tinha a obrigação de dar nenhum centavo, né, aos apóstolos, aos pés dos apóstolos, nem de vender. Se vendesse, eles não tinham obrigação nenhuma de dar nenhum centavo, nem a 5ª parte, nem uma parte, nem a 10ª parte, nem a 50%, nem 100%, nada. Isto não consta nas Escrituras. Esta invenção partiu dos púlpitos dos pastores, de ensinar isto aqui e trazer como obrigação da lei. Criaram isto aqui e formaram uma lei. Os pastores evangélicos, religiosos, Testemunha de Jeová, Adventistas do sétimo dia e os evangélicos criaram esta lei. Isto não procede das Escrituras. A Bíblia não ensina em lugar nenhum que eles tinham que
vender suas propriedades, seus bens e dar a 10ª parte ou devolver tudo aos pastores. Não. Isto era um ato voluntário, comunitário, espontâneo, livremente. Agora, os doadores eram livres para doar a quantia que quisesse. Ananias, ele era livre para doar a quantia que ele e a esposa quisesse. E por que morreram? Essa é a questão. Então, veja como eles eram livres. Atos 2, aqui ó, Atos capítulo 2, versículo 45. Vendiam propriedades e bens e repartiam o dinheiro com os necessitados. Eles vendiam espontaneamente, livremente, de acordo com que eles viam e ouviam a necessidade, a calamidade nas regiões de Jerusalém, os seus irmãos, que estavam passando necessidade e fome, e eles, por acharem dignos disso, dessa atitude, vendiam, mas não que a lei mandava, e nem que os apóstolos determinaram, e nem Jesus mandou eles fazerem isso, entregar uma 10ª parte ou entregar o seu tudo. Isto é mentira dos pastores dos dias de hoje. Então veja aqui, eles vendiam para matar a fome dos necessitados. Segundo Coríntios, aqui ó, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, olha como Paulo, como Paulo, ele aderiu, a esta voluntariedade, a esta liberdade, espontaneidade. Olha só, cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Era isso que a igreja fazia, era isso que os irmãos faziam, não por lei, não porque Jesus mandou, nem porque os apóstolos criaram uma nova doutrina. Não, essa doutrina de dar dízimo nos dias de hoje, de dar o seu tudo, é uma doutrina gananciosa, mentirosa dos pastores dos dias de hoje. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação da lei, pois Deus ama quem dá com alegria. Então eles faziam, doavam suas propriedades, vendiam seus bens e suas propriedades e doavam com alegria, ou seja, de coração, espontâneo. Eles mesmos tinham esta liberdade. Então, não há cobrança. Atenção, pastores e irmãos. Não há cobrança de dízimo, de dinheiro na nova aliança. E por que haveria aqui e por que haveria em Atos, na velha aliança? Se não há cobrança do dízimo, o dízimo foi abolido na nova aliança. Ok? O dízimo da velha aliança foi abolido na nova. Então, por que em Atos dos Apóstolos eles iriam pagar o dízimo, se Jesus aboliu na cruz? Essa ajuda era voluntária, aqui ó, cada um deve decidir em seu coração, ser voluntário. Quanto dá, não contribua com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria, espontâneo. Então, essa ajuda era voluntária, espontânea, sem valor estipulado. Então, Ananias, quando você volta lá para Atos, capítulo 5, certo? Atos 5, versículo 1, Ananias não morreu porque negou o dízimo. O dízimo já não existia mais aqui. Ananias não morreu, e nem a sua esposa, não foi porque não deu tudo. Não, você vai ver o porquê Ananias e a sua esposa morreram. Então, eles tinham essa propriedade, eles eram livres para dar, para doar o quanto eles quisessem. Uma hipótese, deixa eu concluir aqui. Então, essa ajuda, ela é voluntária, é espontânea e sem valor estipulado. Os apóstolos não estipularam nenhum valor para que eles devolvessem, ou ajudassem. Devolvessem não.
ajudassem. Eles não estavam devolvendo. Quem devolvia era na antiga aliança, na lei, o dízimo. Aqui não. Aqui era uma ajuda, uma contribuição voluntária. Era com amor, certo? Então, veja aqui o que você não vê na escolinha dominical, sabatinal e nem salão do reino. Capítulo 5, versículo 4, aqui agora. Olha só. Olha aqui agora o mistério todinho de Ananias e Safira. Então aqui nesse versículo, lembra que no primeiro vídeo você tem que assistir a parte número 1. Essa é a parte número 2. A parte número 1, eu disse que aqui está todo o mistério, porque eles não deveriam dar o dízimo e nem dar o seu tudo. Eles eram dono disso aqui. Os apóstolos não cobraram nada. Eles mesmos que doavam. Famílias nobres, que tinham posses, que tinham bens materiais, que poderiam vender e doar quanto quisessem. Você sabia disso? Você já ouviu isso? Não. O que é que você ouve nos púlpitos? Olha, irmão, Ananias e Safiras morreram porque não deram o seu tudo. Se você vender o terreno, não esqueça do dízimo do pastor. Isso não existe mais. Isto morreu na cruz do Calvário. Isto é uma falácia, um engano, é uma inverdade, é uma mentira dos pastores. Atos capítulo 4, versículo 5, Ananias... Presta bem, vamos ler aqui primeiro. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Presta atenção aqui. Veja que a venda, né, a propriedade de um cristão na época de Pedro era da pessoa. Eles compravam, eles tinham posse daquilo ali, ou herança. Então, se eles quisessem ajudar, beleza. Se não, não tinha problema, não estavam debaixo de maldição. Então, eles vendiam. Agora, eles davam quanto eles quisessem. Uma hipótese, se eles vendessem por 100 mil nos dias de hoje, 100 mil, eles poderiam dar 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 70.000, ou se quisesse, eles davam em doação aos necessitados toda a quantia, 100.000. E qual foi o erro de Ananias e Safira? O que é que eles combinaram? Eles venderam por 100.000, hipótese, venderam por 100.000 e combinaram apenas dar 50.000. Vamos dar 50.000? Certo? E quando chegaram lá, eles combinaram isso em casa. Quando chegou lá, Deus revelou a Pedro que eles mentiram, que não foi 50.000 a venda, foi 100.000. Então, o erro, o pecado de Ananias e Safira não foi, eles morreram, não porque eles não deram o dízimo, mas porque eles mentiram, como mentem também, né, a instituição religiosa evangélica, como mente também os pastores nos dias de hoje em pedir o seu dízimo, em pedir a 10ª parte, em dizer que você tem que dar o seu tudo. Não, isso não procede, isto não é verdade, isto é uma invenção dos pastores de púlpito nos dias de hoje. Ananias, se você vendesse a propriedade, era sua para você fazer dela o que você quisesse. Olha o que é que Pedro, presta atenção, presta bem atenção aqui, meu irmão, minha irmã. A propriedade, Ananias, era sua para vender ou não. Se você quisesse vender, Ananias, não tem problema. A lei não manda você vender. Jesus não mandou você vender. Os apóstolos não mandaram você vender. É sua. Faça o que quiser. Você é livre, Ananias, para vender ou não. Eita, água abençoada. Você é livre para vender ou não. Ela é sua. Você faz o que você quiser, né? Ela constrói, destrói, aluga, vende, dá, empresta, ela é sua, Ananias. Ananias não morreu porque vendeu ou deixou de vender. Ananias, presta atenção aqui, olha o que é que Pedro diz. A propriedade era sua para vender ou não é sua. Você faz o que você bem quiser dela.
Ananias. Pedro dizendo a Ananias: você vendendo a propriedade, o dinheiro também era seu, para fazer o que você quiser, doar ou não. Olha só se Pedro não diz isso. E depois, Ananias, de vendê-la, o dinheiro também era seu, Ananias, para entregar ou não. Ou seja, o dinheiro que ele vendesse, ele dava o dízimo. Aliás, ele não tinha direito, poder, nem obrigação de mais dar dízimo, nem tridízimo, né? Nem dar o bidízimo, não. Ele não, o dinheiro era dele. Presta atenção aqui, ó. Depois de vendê-la, o dinheiro também era seu. Você faz o que você quiser do seu dinheiro, Ananias. Você dá R$1, dá R$5, você dá 100, você dá os 100 mil, se você quisesse ajudar os pobres. Você voluntariamente, livremente, você decidia, né, honestamente, justamente, verdadeiramente, e em seu coração, doar a quantia que você quisesse, Ananias. A lei morreu, Ananias. A lei aqui não existe mais para obrigar você a dar a 10ª parte. Se a lei existisse aqui, presta atenção, pastor, doutor da lei, você que engana os crentes nos dias de hoje, nos seus púlpitos, presta atenção. Ananias, depois de vendê-la, gerou dinheiro. O dinheiro, né? Você, Ananias, Pedro poderia dizer assim, se fosse no tempo da lei, você teria que dar a 10ª parte desse dinheiro, estaria livre. Você teria que dar o dízimo do dinheiro. Pedro pediu o dízimo a Ananias. Vou cruzar meus braços. Está aí o texto. Pergunta ao teu pastor na escolinha dominical, sabatinal ou salão do reino. Pedro pediu dízimo. Ananias morreu porque não deu. Olha o dinheiro aqui. Dinheiro, aqui era dinheiro mesmo. Pedro pediu o dízimo de Ananias. Aqui Ananias morreu porque não deu dízimo. Não. Olha o que é que Pedro diz. Ananias, depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Você dava o dinheiro se você quisesse, Ananias. Você devolvia, dava a quantia que você quisesse. Você é livre, Ananias, espontaneamente. É a mesma coisa que Paulo diz aqui, ó, em 2 Coríntios, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 9, aqui, ó, versículo 7. Ananias deveria ter feito isso aqui, ó. Cada um deve decidir em seu coração. Ananias, você era para ter decidido em seu coração a quantia que você quisesse. Você vendeu por 100, dê 5 mil, dê 3 mil, 2 mil, dê 50 mil, 60 mil, dê todo. É questão sua, querer seu, Ananias. Nos dias de hoje também vale a mesma regra disso aqui, ó. Ananias, você deve decidir em seu coração, deveria ter decidido em casa com a sua esposa, quanto dá. Vendeu por quanto, Ananias? 1 milhão? Dê quanto você quiser. Dê 1.000, dê R$1, o problema é seu. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Decidir em seu coração. Ananias deveria ter feito isso com a sua esposa, né? Em casa, vendeu por quanto, Ananias? 100 mil. E aí, mulher, quanto a gente pode dar? Quanto a gente deve dar? Vamos dar 5 mil? Acabou-se. Deus, os apóstolos receberiam e iria ajudar poucas famílias, mas era uma ajuda de amor voluntário. Ele poderia dar 50, ele poderia dar 70, 80, 90, os 100 mil. A questão é dele, desejo dele, voluntariedade dele, não por obrigação, e nem a lei. A lei não tinha mais força ali, a lei já tinha morrido na cruz do Calvário. Beleza? Tranquilidade? Então, aqui a doação seria voluntária. O dízimo da lei nunca foi dinheiro e nem seria em Atos capítulo 5. Aqui não existe mais dízimo, meu irmão. Não existe mais obrigação na nova aliança. Você viu no vídeo passado que Deus aboliu a lei do dízimo na cruz do Calvário. Então, Ananias, você poderia contribuir com quanto você quisesse. Você é livre, Ananias, aqui, ó, capítulo 5,
versículo 1. Aqui, ó. Aqui, ó, versículo 4. Aqui, ó. A propriedade é sua para vender ou não, Ananias. Você é livre, como quisesse. E depois de vendê-la, Ananias, o dinheiro era seu para entregar ou não. Você tem essa liberdade, Ananias. Está entendendo como funciona nos dias de hoje? Como deve ser pregado, ensinado, mastigado nos púlpitos nos dias de hoje? Se você vender uma propriedade, um terreno, um carro, você contribua primeiramente se você quiser. Segundo, voluntariamente, livremente, espontaneamente, cordialmente, de acordo com a necessidade da comunidade, aí você dá o valor que o seu coração estipular. Isto chama-se liberdade em Cristo, amor de Cristo, Espírito de Cristo, voluntariedade em Cristo, a mente de Cristo. É isso que vale nos dias de hoje. Não dizer, você tem que dar, está roubando a Deus. Quem rouba a Deus são eles, os enganadores de púlpitos nos dias de hoje. Esse é que você deve ter o cuidado. Então, na nova aliança, nem Deus, presta atenção aqui, pastores, avisa o teu pastor aí, na nova aliança, nem Deus, nem Jesus, nem os discípulos pediram o dízimo da lei, nem tampouco dinheiro. Não existe isso, né? É dízimo de dinheiro, quando tem que dar o seu tudo. Não, olha, leia o capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 4, capítulo 5, versículo 4, tudo é seu. Foi o seu dinheiro que comprou, foi seu esforço que comprou. Né? Aqui não existe mais dízimo, nem décima parte, nem o seu tudo. É voluntariedade, não é mais obrigação. Você dá quanto você quiser na sua instituição, na sua comunidade, seja lá no centro espírita, seja lá na macumba, seja lá no Xangô, seja lá no catolicismo, seja na religião evangélica, testemunho de Jeová, adventismo do sétimo dia, seja lá em qualquer religião. Se você acredita no texto bíblico, você dá quanto você quiser. Agora, a doação ela é voluntária, porque na nova aliança, nem Deus, nem Jesus, nem os discípulos pediram o dízimo da lei, nem tampouco dinheiro, e nem você tem que dar o seu tudo, senão você é amaldiçoado. Não existe isso. Na nova aliança, não. Segundo, o dízimo da lei nunca foi dinheiro e nem seria em Atos capítulo 5. A doação era voluntária. E terceiro, os pastores que usam Atos capítulo 5 para pedir a 10ª do salário dos irmãos, eu, irmão Van, digo, tenham vergonha na cara. Tenham pelo menos um mínimo do temor a Deus, certo? Não sejam irracionais nas escrituras, não sejam enganadores, ou parem de enganar. Vocês, pastores, que pedem o dízimo usando Atos capítulo 4, né? Leiam o texto e o contexto, não acrescentem, não inventem e parem de mentir. Tá feio para vocês. O texto não manda dar o dízimo e nem manda dar o tudo. É voluntário, é espontâneo, é liberdade de ajuda, de contribuir. Pastores, onde está escrito em Atos 5 a palavra dízimo? Onde está escrito em Atos capítulo 5 a palavra dízimo ou 10ª parte, ou dá o seu tudo? Onde está escrito? Eu estou perguntando a você, pastor da religião, doutor da lei, onde está escrito o dízimo aqui? Tem que dar o dízimo. Onde está escrito que Atos capítulo 5, no contexto todinho, tem que dar a 10ª parte? Aonde está escrito que Atos capítulo 5 tem que dar o seu tudo, senão é amaldiçoado, senão vai para o inferno, senão está roubando a Deus? Aonde que está escrito isso? Isso é para os pastores. E finalmente, quero concluir,
dizendo que o que levou Ananias e Safira ao inferno não foi porque não deram o dízimo e nem deram o seu tudo. Aqui diz tudo, aqui está a resposta. Certo? Repito, o que levou Safira e Ananias, ou Ananias e Safira, ao inferno, não foi porque não deram o dízimo. Também não foi porque não deram todo o seu dinheiro aos pastores. Não foi isso, não. Eles venderam a sua propriedade, né? Então não foi isso. Então o que levou Ananias e Safira ao inferno não foi porque negaram o dízimo e porque não deram todo o dinheiro, né, da venda da propriedade aos pastores. Não foi isto. Ananias e Safira foram para o Hades, o inferno, porque simplesmente mentiram. Foram mentirosos. Ananias e Safiras foram para o Hades, lugar de tormento, para o inferno, morreram, tiveram um ataque fulminante cardíaco do coração, morreram ali, porque mentiram para Deus. Olha só, capítulo 5, versículo 2, vamos logo, versículo 1, olha só, eles morreram porque mentiram, porque eles não eram obrigados a dar dízimo, eles não eram obrigados a dar o seu tudo, eles não eram obrigados, os apóstolos não pediram, traga 50%, quando vender uma propriedade ou um bem, traga 10%, traga 5%, traga 90%, não, eles eram livres para doar a quantia que eles quisessem. E por que morreram, irmão Van? Por causa disso aqui, ó. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Se eles quisessem vender ou não vendessem, era deles, eles faziam o que eles quisessem. 2. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então eles combinaram em casa, ele e a esposa dele, venderam o hipótese por 100 mil e vamos combinar que a gente vendeu por 30 mil. Vendemos barato por 30 mil. Então ele que aquele era o valor total. E disseram, quando chegaram os pastores, venderam por quanto? Agora olha o 3. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então, venderam por quanto? Eles disseram, rapaz, nós vendemos por 30 mil reais. Lá, o cara comprou por 100. Eles chegaram aqui diante de Pedro e disse, ou dos apóstolos, e eles disseram, ele disse, Nadia foi primeiro, vendi por 30. Olha, mulher, quando tu chegar lá, tu disse que vendeu por 30 mil, beleza? E o restante a gente guarda, investe de novo, tranquilo. E ele disse que foi por 30. Aí Pedro disse, você mentiu. Aí chega a esposa depois, né? Versículo 8, olha só. Pedro lhe perguntou, foi esse? Versículo 7. O 7. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. Ela não sabia que o marido tinha morrido ainda porque mentiu, não porque negou o dízimo. Pedro lhe perguntou, foi esse o valor que você e seu marido receberam por 30 mil? Venderam ao cara por 30, em casa mesmo, no quarto, sentado, fechado, e de olha, quando chegar lá, disse que foi 30. Ou seja, eles eram mentirosos. Muitos no púlpito, mentira, profecia de mentira. Há quantas mentiras agora aí no meio da política, na campanha passada para presidente? Quantos profetas mentirosos? E eu pergunto, por que não morreram ainda? Quanto foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Olha o que ela diz, Safira. Ela respondeu, sim,
foi esse o valor, entendeu? Aí, olha a resposta de Pedro. Então Pedro disse: como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Veja os jovens que sepultaram seu marido. Então, logo ali, perto da porta, e também levarão você. E o 10, no mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Então, Ananias e Safira morreram não porque negaram o dízimo e nem porque não depositaram todo o dinheiro da venda da propriedade. Não. Ananias e Safira morreram porque combinaram em casa e mentiram. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo. Foi a mentira. A mentira. Ou seja, eles poderiam, se eles quisessem, capítulo 5, versículo 4, a propriedade é sua, você vende se você quiser, se não quiser, não vendia, certo? Se não quisesse, você poderia alugar, você poderia emprestar, você poderia doar, fazer o que quisesse. A propriedade, Ananias, era sua. Se quisesse, e depois de vendê-la, o dinheiro também era seu. Você fazia o que você quisesse com o seu dinheiro. Então, se você vendeu por 100, Ananias, você poderia dar 10, 5 mil, 1.000, 3 mil, 10 mil, 50 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil, Ananias. Não tinha problema nenhum, Ananias, mas que você falasse a verdade por quanto você vendeu. Chegou aqui, você disse que foi 30 mil, então você chegou e me entregou os 30 mil. Certo? E você ficou com 70. Então, a questão, Ananias, não é o valor, mas a mentira. Que Deus não acolheu essa sua mentira. Então, eles morreram porque mentiram para Deus e não porque enganaram os discípulos ou não deixaram de dar o dízimo ou deixaram de dar a 10ª parte ou não deram, né, o valor total da sua propriedade. Então, os pastores que usam Atos capítulo 5 para dizer que Ananias, presta atenção aqui agora, eu vou concluir. Os pastores religiosos da religião evangélica, Testemunha de Jeová ou a do Sétimo Dia, que usam Atos capítulo 5 para dizer que Ananias e Safiras morreram porque não deram o dízimo ou porque não entregaram o seu tudo, eles não passam de mentirosos. A Bíblia não diz isso. O texto não sustenta isso. Você leia Atos 5, versículo 4, e você vai perceber que a propriedade, se eles quisessem vender, beleza. Se não, beleza também. O dinheiro, quando eles vendessem, era deles. Eles davam quanto eles quisessem. É tão verdade que bate com o que Paulo ensinava. Capítulo 9, versículo 7. Isso aqui, ó. Ananias, era para ter feito isso com Safira em casa. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Quanto nós vamos dar, Safira? Amor, vamos dar 50%, vamos dar 70 mil, 40, 35 mil para ajudar os necessitados. Amém. Quando chegar lá diante de Pedro, Pedro disse: quanto foi a propriedade? Foi 100. Vocês estão doando quanto? 35 mil. Beleza, anota aí, 35 mil de Ananias e Safira. Parabéns, Deus abençoe, vão em paz. E isso aconteceria se eles tivessem tomado esta atitude de coração voluntariamente. Toda contribuição em Atos dos Apóstolos, a partir de Atos dos Apóstolos, era voluntária, espontânea e livremente. Não existia mais o intermediário, lei de Moisés. Eles não estavam mais, eles estavam desobrigados da lei do dízimo, porque esta tinha sido abolida na cruz do Calvário. Beleza?
tranquilidade. Então, pastores, digo a vocês, pastores, parem de mentir. Isso pode levar vocês também ao inferno. Dá o like. Foi a mentira deles que levou eles ao inferno. Deixa eu colocar lá. Atos capítulo 5, versículo de número 3. Aqui, ó. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Vocês mentiram. Dá o like aí, se inscreva no canal, participa aí, deixa aí o teu comentário e principalmente se inscreva nesse canal. Ajuda aí um paraibano aqui de Cabedelo, na Paraíba, Nordeste brasileiro. Faça este canal crescer e que esta mensagem possa alcançar um maior número de pessoas. Deus te abençoe grandemente. Recado para os pastores, recado para os pastores religiosos que usam isso aqui para pedir dinheiro, dizer que tem que dar o dízimo ou dar o seu tudo. Para você, pastor, pastores, parem de mentir. Isso, dizer que aqui tem que dar o dízimo ou dar o seu tudo, esta mensagem que vocês levam aos irmãos aí de púlpito, esta mensagem mentirosa de vocês, pode levar vocês, pastores mentirosos, ao inferno. Deus te abençoe grandemente.